Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que está sempre a nos direcionar. Seu espírito é de retidão, segundo a integridade, a sinceridade e o temor, que é o princípio da sabedoria, sempre na constância. Porque aqueles que são igual, como nuvens sem água inconstantes, nada resolve. O Senhor nos ensina. Pedro, quando estava na sua inconstância, quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E alguns diziam que era profeta, outros que era João Batista, outros que diziam que era Elias. E na verdade Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Ao mesmo tempo que Pedro disse revelado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, tu és Cristo, Filho do Deus Altíssimo, quando em seguida Jesus disse que era necessário subir a Jerusalém daquele monte das Arábias e ali ser perseguido pelos governantes, pelos sacerdotes terrenos e por todos aqueles que amotinavam em vão, assim como muitos amotinam nos dias atuais. E Pedro foi contra a palavra e diz: não permitiremos que façais isso contigo. E ali Jesus, ao mesmo tempo que ele havia o confessado, ele estava indo contra a palavra. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não se reflete a de Deus, mas a dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade. E ali, pela inconstância, ele já havia o, o negado, ido contra a palavra. Aquele que, quando disse que já estava pronto para ser perseguido por amor do seu nome, ele disse: na verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim a palavra diz: quando se cumpriu, ele chorou amargamente. Mas o Senhor ainda lhe concedeu a oportunidade quando lhe pergunta 3 vezes: tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Tudo o que gera a família de Jesus é o anúncio do Evangelho. E sejais antes seguidores de Cristo, assim como nós somos. Não seguis os meros mortais, impossíveis de o justificar, onde estão sempre inconstantes, e não há perseverança, ainda que se confessa de boca a fé, lábios bajuladores e mentirosos, com o coração distante na inconstância daqueles que não se alcançam o dom de justiça, porque o dom de justiça é para os adultos, daqueles que discernem entre os espíritos e sabem daqueles que não procedem do Senhor, aonde a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, aonde muitos são os seus adeptos, aonde o Senhor os vence todos pelo sopro da sua boca, não ficará nenhum na face da terra aqueles que estão se opondo à verdade do Senhor. Porque o próprio Senhor permite com que eles venham sujar-se mais ainda enquanto há tempo, a fim de receber as suas muitas iniquidades e não alcançar o perdão, nem nesta vida, como também não se alcança a salvação da vossa alma na vida vindoura, e antes haverá choro e ranger de dentes. O seu galardão é como um castigo,
por perseverarem segundo toda maledicência. E assim o Senhor sabe, entre outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadi, é onde ele disse, já nem vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o chamo de amigo, um irmão e amigo na diversidade. Assim como também vereis o que servem o Racham, o maldoso, e estão sendo expulsos, amarrados em feixes. E assim o Senhor está a proceder dia após dia, os vencendo pelo sopro da sua boca. Assim nos diz o Senhor.